Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós trabalhamos temas relacionados ao universo do direito. Antes da gente falar do nosso tema de hoje, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal se ainda não se inscreveu. Também ative o sininho se você puder e deixe seu like no nosso vídeo. E também nos adicione nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre uma complementação do vídeo que já gravamos, que é sobre recurso ordinário trabalhista. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como já antecipamos, o nosso vídeo de hoje vai ser um complemento ao vídeo anterior que gravamos, falando sobre o recurso ordinário trabalhista. Nós já falamos no vídeo anterior sobre o cabimento do RO, mas agora a gente vai avançar falando sobre alguns aspectos importantes, práticos também, sobre esse recurso importante para aqueles que advogam, principalmente na área trabalhista. O recurso ordinário, como já mencionado, é um dos recursos mais utilizados no dia a dia e ele tem algumas características que o tornam muito importante e é necessário que todos que usam no dia a dia saibam com bastante pormenor todos esses detalhes. Hoje nós vamos, em complemento então, falar sobre, além daquilo que foi falado, o cabimento, agora nós vamos falar sobre a funcionalidade do RO. Como que nós vamos utilizá-lo, para que ele serve. Então é interessante mencionar que, na ideia do recurso ordinário, a base é que ele faça aquilo que nós não concordamos durante a primeira instância, ou seja, no primeiro grau, nós temos que então, a partir disso, bater em cima da sentença. Mas não só bater em cima da sentença, mas também sobre todas as decisões interlocutórias que foram proferidas e todas as situações em que, de certa forma, o juiz, o ACO, ele tenha, de certa maneira, interferido também no cerceamento da produção de uma prova. Então, esses são os objetivos do RO. Para a gente poder, então, entender isso, a legislação diz que o objetivo do recurso ordinário é anular e ou reformar a sentença no todo ou em parte. Quando a gente pensa, então, em anular a sentença, significa que houve algum erro de procedimento durante o trâmite do processo na primeira instância. Então, quando o juiz, por exemplo, ele não autoriza a oitiva de uma testemunha, a oitiva da testemunha ao realizar uma pergunta para ela, a juntada de um documento, a realização de uma perícia, tudo isso, quando o juiz realiza, ele acaba, de certa forma, interferindo na própria produção das provas no processo e isso viola o devido processo legal e automaticamente causa um erro de procedimento por parte do juiz. Então, se o advogado não concorda com esse procedimento adotado pelo magistrado, como nós já vimos que não cabe recurso imediato contra essa decisão, resta apenas a possibilidade de recurso quando da decisão definitiva, ou seja, dentro do recurso ordinário. Então, nesse caso, nós falamos em erro de procedimento, que leva automaticamente ao uso da figura do recurso ordinário para pedir uma anulação da sentença. Então, essa é a primeira hipótese de utilização do recurso ordinário. A segunda forma é quando nós temos erros de julgamento. E, nesse caso, nós estamos falando efetivamente da sentença. Então, é quando o juiz, por exemplo, deu dano moral e nós, enquanto advogados da parte reclamada, não concordamos com esse dano moral. Nós vamos usar o recurso ordinário, impugnando o dano moral dado pelo juiz na sentença, pedindo para que o tribunal reforme a decisão. Então, observem que, quando eu falo de erro de procedimento, a consequência é a anulação da sentença. Quando eu falo em erro de julgamento, a consequência é a situação da reforma da sentença. Então, observem que nessa hipótese, se o juiz ele cometeu algum erro de procedimento e o tribunal acolhe esse erro de procedimento e anula a sentença, a consequência é voltar os autos para a primeira instância de novo, para que o juiz conserte aquele erro que ele cometeu, produzindo a prova que não foi produzida e fazendo com que se conserte aquilo que, segundo o tribunal, estava errado. E aí ele obrigatoriamente tem que proferir uma nova sentença e dessa nova sentença cabe um novo recurso ordinário. Agora, quando é um erro de julgamento,
a consequência do acolhimento dele é simplesmente uma reforma. Então o tribunal passa por cima da sentença proferida pelo juiz e com isso o procedimento avança. Então ele apenas afasta o dano moral, no exemplo mencionado, e diz que não é cabível o dano moral e está julgado o caso. Então é importante que o advogado tenha muito claro esses passo a passo para que ele não faça nenhum equívoco na hora da interposição do RO. E um último detalhe também que é muito importante dentro do recurso ordinário é que o tribunal, atuando como segundo grau, ele tem total liberdade para o reexame de matérias fáticas e matérias de direito. Então ele pode reanalisar tanto todas as provas produzidas na primeira instância, como também toda a interpretação dada pelo juiz durante todo o processo. Então ele vai reanalisar o que a testemunha falou, o que a prova documental apresentou, o que a perícia demonstrou. Tudo isso vai ser objeto de reanálise pelo tribunal. E também toda a interpretação dada pelo juiz acerca de uma letra da lei, acerca de uma jurisprudência, de uma súmula, seja lá o que for. Agora, por que isso se faz importante? Porque quando o TRT julga o recurso ordinário, ali é o último momento em que há a reanálise fática. O TST, depois, em eventual recurso de revista, não vai poder fazer essa reanálise. Então, fique atento, tente fazer com que o tribunal reanalise isso de forma clara e profunda, porque ali será a última oportunidade que você terá. Então, fico aqui à disposição para outras dúvidas sobre o RO e a gente se vê nos próximos vídeos.